O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estava muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Seja. Podem sentar um pouquinho, aqueles que podem sentar. Eu vou ficar no meio aqui. Se der para pegar o padre daqui. O padre vai ficar carudo, né? Estão filmando o padre aí. Assim dá para olhar um pouquinho lá, a turma que está do lado de fora, né? Paulo diz na primeira leitura uma expressão que eu fiquei pensando. Nós somos a construção de Deus. Nós somos a construção de Deus. O que Deus constituiu no mundo para tornar o seu Filho conhecido. Quando Paulo diz que nós somos a construção, nós entendemos por que também Paulo e alguns outros apóstolos vão dizer que os apóstolos são as colunas da igreja. Dentre as colunas da igreja, o principal, sempre lembrado, é Pedro e Paulo. Mas os apóstolos são sinais do próprio Jesus. Jesus contou com cada um dos apóstolos. Por isso os chamou. E notem que, se formos dividir, existem 3 grupos. A multidão são aqueles que estão indiferentes, são os curiosos. Aproximam-se de Jesus para ver os milagres, os sinais. Existem os discípulos, que a gente pode categorizar aquele segundo grupo que Jesus enviou, de 72 discípulos, a proclamarem a boa nova. E os apóstolos, esses que Jesus os chamou depois de passar a noite toda em oração. E aí é impressionante porque na pessoa dos apóstolos, nomeados um por Jesus, também nós nos encontramos. E é por isso significativo o fato de que Paulo diga na carta aos Efésios, da primeira leitura que nós ouvimos, que nós somos a construção de Deus. Nós somos a construção de Deus. E somos a construção de Deus porque Jesus, nosso Senhor, nos fez seus discípulos. Nos chamou para estar antes de qualquer outra coisa, antes de querer receber, antes de fazer alguma coisa por Ele, antes de sair para proclamar o Evangelho e anunciar a boa nova, Jesus chamou seus discípulos para estarem com Ele. Isso é para nós um grande sinal, e talvez o sinal mais importante.
Porque nós observamos, como tantos outros observam, que é importante buscar coisa. E se pede, e pede graça, e pede intercessão de São Judas, e pede. Aproveitamos que São Judas é o santo das causas impossíveis, né? A gente intercede, a gente pede para os outros pedir e reza. Pelas diversas necessidades. Mas o grande chamado de Jesus para os seus discípulos e para cada um de nós é para que nós estejamos com Ele. Estar com Jesus e permanecer com Ele é muito mais importante do que receber de Jesus as graças que Ele tem a nos conceder. E muitas vezes a gente prefere tão pouco que a gente só prefere as graças que o Senhor tem a nos dar. E muitas vezes nós não é que nós não queremos, mas nós não damos tanta importância para o estar com o Senhor. Como Maria das irmãs, lembram? Marta estava ocupada com os afazeres. E Maria fazia o quê? Estava nos pés de Jesus, escutando atentamente o que Jesus tinha para dizer. Aquela experiência bonita dos discípulos de Emaús, que quando Jesus falava explicando para os discípulos no caminho de Emaús as Sagradas Escrituras, o coração dos discípulos ardia de alegria por estar com o Senhor, porque ouviram as palavras do Senhor. E aí nós hoje enfrentamos na vida cristã e no nosso testemunho de fé um tempo conturbado, um tempo difícil. Um tempo difícil. De modo que é, entre aspas, tranquilo para a gente falar de Jesus dentro do ambiente de igreja, não é? Não é tranquilo falar de Jesus dentro do ambiente de igreja, sim ou não? E fora da igreja? No mundo, nas realidades diversas que nós estamos inseridos no trabalho, na escola, com as pessoas que nós convivemos, que na maioria das vezes não estão nem aí, não dão a mínima importância para Jesus. E ainda nos criticam quando a gente, por alguma atitude muito simples, a gente se comporta diferente deles, a gente é criticado, ou não? Como é que a gente vai suportar as dificuldades do mundo que o mundo nos apresenta se nós não tivermos este tempo reservado na nossa vida para estar com Jesus? De buscá-lo na oração, de buscá-lo cada vez mais numa intimidade, de buscá-lo na sua palavra, de ouvir atentamente aquilo que ele nos diz na sua palavra e de tomar consciência de que como os apóstolos, o Senhor também nos chama. Ele nos chama e chama-nos pelo nome, pronunciando o nosso nome para que nós estejamos com Ele, para que nós permaneçamos com Ele. Permanecendo com Ele, aprender dEle, e aprendendo dEle e também fazer ou anunciá-lo, testemunhá-lo, e testemunhá-lo com a vida. Testemunhá-lo com a vida. É esse o grande testemunho, por isso os paramentos são vermelhos para celebrar o derramamento de sangue do nosso padroeiro, que é o grande testemunho de fé que ele deu de Jesus, nosso Senhor, derramando o seu próprio sangue. Como nos foi dito no comentário inicial da missa, por isso a machadinha, né? Diz que ele foi executado com a própria machadinha, cortaram o pescoço dele com a própria machadinha, por isso ele tem essa machadinha nas mãos. E o livro, né, dos evangelhos em outras mãos, para dizer que ele está verdadeiramente a serviço. E é este o exemplo. Este é o exemplo. O Senhor nos chama, Ele nos chama pelo nome. E ao chamar-nos pelo nome, Ele deseja que nós também tenhamos a mesma coragem que teve o nosso padroeiro de testemunhá-lo, de dar, se preciso for, a nossa vida, de derramar, se necessário for, o nosso sangue para testemunhar.
Jesus conta com cada um de nós. Jesus conta comigo que sou padre. Jesus conta com cada um de vocês que são leigos e que estão inseridos nas diversas realidades, onde muitas vezes a gente como padre não pode chegar, mas vocês estão aí inseridos. Como o Senhor conta com os seminaristas. Ele nos chama pelo nome. E repito, nos chama pelo nome, não somente para nos dar uma missão, para nos dar uma vocação, mas para permanecermos com Ele. Nós precisamos, no meio deste mundo tão conturbado que nós vivemos, arrumar um tempinho para que a gente possa buscar a nossa intimidade para com o Senhor, estarmos com Ele. Buscá-lo na oração. Buscá-lo quando está tudo bem, buscá-lo quando não está tudo bem, buscá-lo quando nós estamos com vontade, buscá-lo quando nós não estamos com vontade. E construir uma amizade com Ele para que a gente possa abastecer o nosso coração, encher o nosso coração da sua graça e do seu amor, para que, se Deus o livre, acontecer alguma coisa difícil na vida da gente, na nossa caminhada, que por esta intimidade a gente possa continuar de pé, continuar firme em nossa fé, na fé que recebemos dos apóstolos, que os apóstolos testemunharam com a sua própria vida e que nós queremos testemunhar também com a nossa própria vida, se necessário for. Olhando para o exemplo de São Judas, que nós sejamos testemunhas do Evangelho de Jesus, testemunha de Jesus, nosso Senhor, nas diversas realidades do mundo onde nós vivemos. São Judas Tadeu, rogai por nós. Confiantes, apresentemos ao Senhor as nossas